noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que tá seu coração? Estamos aqui nessa segunda-feira para mais uma live Mulheres Posicionadas. Coisa boa, gente. Eu amo trabalhar com mulheres. Eu amo estar ministrando sobre o reino de Deus, contar testemunho, edificar vidas. É maravilhoso. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Josiane. Daqui a pouco ela vai entrar aqui. E eu quero que você fique comigo aí até o final, porque ela tem um testemunho forte. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai fortalecer seu coração, vai te dar estratégia, vai te dar direção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vai chamando já todo mundo. Chama aí as amigas, chama aí o povo, a mulherada para estar conosco, porque vai ser incrível o que o Senhor vai fazer. Deus é bom, Deus é maravilhoso e quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Já vou convidar ela aqui, a Josi, ela não tá aqui ainda, mas já vai convidando todo mundo para estar conosco nessa live. É que os homens de Deus, eles sempre passaram por aflições, por momentos difíceis, por momentos desafiadores. Eles sempre, homens e mulheres na Bíblia, né? Sempre foram tratados na situação, na circunstância. Para quê? Para a fé ser fortalecida, para o Senhor fazer uma grande obra na vida dessas pessoas e glorificar o nome dele. E o Senhor permite algumas coisas nas nossas vidas, às vezes, e a gente fala, por quê, né? Por que tem que acontecer assim? Por que eu tenho que viver isso? Mas sempre, pode observar, sempre você sai mais forte depois dessa experiência, sempre você sai mais cheio de testemunho para contar. Imagina, a gente vê na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos desafiadores, momentos difíceis, momentos de luta, momentos de opressão, momentos de perseguição, de tudo que você imaginar, mas eles foram o quê? Eles foram fortalecidos. Eles deram a volta por cima. Paz amada, peraí que eu vou convidar de novo aqui. A Josi não tá conseguindo entrar, mas vai conseguir. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Aê, entrou, amada. Cadê você? Aê! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Eita glória! Coisa boa! Que honra, que alegria ter você aqui participando dessa live. Já falei aqui com o povo que você vai contar um testemunho, vai fortalecer aí o coração dessa turma que entrar aí, porque eu estava falando, né, que homens e mulheres da Bíblia passaram por momentos, às vezes, desafiadores, mas sempre o nome do Senhor foi glorificado e sempre no final eles tiveram vitória, né? Porque Deus é um Deus de Verdade, vitória. Deus não é verdade. um Deus de derrota. Então, antes da gente começar tudo, eu vou orar Fale. aqui, vamos orar, né, Sim. para que o Senhor fique no controle de tudo, ele sempre está. Mas vamos orar para que as pessoas certas venham assistir, né, para que as pessoas certas venham se conectar nesse momento e que a gente possa ser um instrumento aqui, uma ferramenta de Deus nesse momento, amém? Amém, Vamos amém. orar e depois aí você fala aí. Vamos orar primeiro. Pai. Amém. Pai, nós te louvamos, agradecemos e exaltamos. Tu és fiel, poderoso, soberano, Senhor. Tu és o general dos exércitos, Senhor, aquele que não perde batalhas. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que nós temos agora de entrar ao vivo aqui na internet, Senhor, nos conectar com outros corações, outras pessoas que necessitam ouvir a sua voz, ser direcionadas, fortalecidas, Pai. Homens e mulheres que talvez vão entrar aqui, Senhor, precisando de uma resposta, Pai. Usa a boca da tua filha, Senhor, tua profeta ungida, Senhor. Usa ela poderosamente nessa live, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todas as áreas, o ministério, a vida, a família, a saúde, os sonhos, os projetos. Que o Senhor venha conduzir tudo, Pai, conforme a tua vontade soberana, meu Deus. Nós louvamos a Ti, cada vida que entrar, agora ou depois, meu Senhor, que sejam fortalecidas, que sejam abençoadas, que sejam guiadas pela tua palavra, pelo teu espírito que vai ser conduzida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todas as incredulidades, as inseguranças, os medos, joga por terra, Pai, em nome de Jesus e glorifica o teu nome nesse lugar.
na internet aqui agora, nessa live, Pai, em nome de Jesus. Amém! Amém. Oh, Dá presente, glória. maravilhosa. Conta pra nós quem é a Josi. Conta aí, porque tem gente que conhece, tem gente que não conhece. A Josi. Gente, é um prazer estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a pastora Cristiane por ter Amém. me dado esse privilégio de estar aqui falando um pouquinho do que o Senhor fez sobre a minha vida. Meu nome é Josiane Gonzaga, sou casada, tenho 2 filhos, congrego na igreja Assembleia de Deus Missão Novo Horizonte, sou terapeuta da mulher, com abordagem cristã. Estamos aí nos especializando, né, para cuidar das emoções da mulher, mas também ministro a palavra. Essa sou eu. Ah, não posso esquecer, sou idealizadora do Instagram do Autênticas em Cristo. Um projeto que o Senhor colocou no meu coração e nós temos feito em uma tarde da bênção. E cada culto que nós temos, nós ajudamos algumas instituições. E assim o Senhor tem abençoado a nossa vida. Glória a Deus. Eu tô aqui, você está falando, tô aqui convidando a mulherada para entrar, né? Pode ficar isso mesmo. É Isso benção. mesmo. Mas que honra ter você aqui. A Josi, eu conheci ela na igreja, né? Ela foi ministrar numa Sim, tarde. É tarde, na sede. tarde da bênção. Tarde Eu com sempre. Deus. Tarde com Deus, eu sempre falo tarde Na da bênção. É sede. tarde com Deus lá na sede. E aí foi tremendo. Deus usou essa mulher poderosamente. Glória Aí a a gente se Deus. conectou aqui no Instagram, né? Apesar de lá foi Sim, super rápido. E a gente se conectou aqui. E aí eu fiquei no meu coração de convidar para a live. Aí hoje deu certo. Que bom, né? deu Glória a Deus. Seja certo. bem-vinda. Deixa Deus te usar, né? Eu sei que o Senhor já colocou algo ao seu coração, que você falou já, né? Assim, Sim, que tem algo específico para você falar. E eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas que vivem, né? As mesmas situações. Eu costumo dizer que tudo que Deus permite na nossa vida, no momento pra gente, assim, a gente fica, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? Por mais que a gente não questione Deus, a gente questiona a circunstância. fechou. É verdade, A verdade. gente não questiona Deus porque a gente sabe que Ele é soberano, mas a gente fala, né, por que que isso está acontecendo comigo? Qual, né, o que Sim, que eu tenho que aprender com essa situação? Sei lá, né? sim. Às vezes não é nem a gente, eu aprendi muito isso, que muitas vezes não é que a gente precisa aprender. Sim, tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam desse testemunho, né? Um Então, propósito, na verdade, assim né? como Jesus, quando foi na cruz ali, não tinha porquê, né? Ele está lá, mas ele foi. E muitas pessoas hoje, e até o fim, né? Até quando ele voltar, vão se render. Assim também Sim, são nossos desafios, nossos problemas, nossas lutas. Então, conta aí a sua trajetória, que eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também, né? Porque a gente já tem homens também que assistem a nossa live aqui, eu tenho que certeza bom. que vão se conectar. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Tá bom. Gente, hoje o Senhor colocou no meu coração de estar nessa live para falar um pouquinho do testemunho da minha filha, a trajetória, o processo, de como foi, como o Senhor trabalhou na minha vida. Mas antes de começar, eu quero deixar aqui em Salmos 40 e um que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A maioria da parte do testemunho que eu vou contar sobre a vida da minha filha, eu tenho certeza que muitas mães vão adentrar aqui. E eu disse até no convite mais cedo que talvez a circunstância não vai ser a mesma, porque nós sabemos que as nossas casas, nossas famílias, elas são diferentes, mas nós sabemos que nós servimos o mesmo Deus. Então, Amém. assim, quando eu falo de testemunho, eu falo daquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. E testemunho é apresentar a nossa impossibilidade e aquilo que o Senhor faz nela na nossa vida. Né? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com várias vidas, com várias mães que querem entrar aí. Eu não sei qual circunstância impossível da sua vida, mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Que você possa já está recebendo essa palavra. Que a partir do momento que nós começamos a orar por uma causa, por alguém, o Senhor ele já está ouvindo o nosso clamor. Nós precisamos, né, pastora Cristiane, ter a paciência, porque nem tudo o Senhor já vai responder de imediato. Mas tem coisas que ele vai fazer com o tempo e no seu processo.
E isso é sobre a vida da minha filha. A minha filha hoje, ela vai fazer 21 anos, o nome dela é Gabriele. E eu fui uma mãe que fui criada na igreja, né? Os pais bem crentes. Eu entrei com 7 anos e meu pai foi de uma época muito rígida. Fomos criados bem na igreja, na palavra, na rigidez da época. E eu cresci dentro do evangelho, dentro da casa do Senhor. E ali casei. E quando eu tive a minha primeira filha, eu orava ao Senhor, eu dizia, Senhor, eu quero que minha filha seja cantora. Eu quero que minha filha esteja dentro da igreja. Sempre é o que nós desejamos, porque é a salvação. Sim. Né? E isso faz parte de uma oração de uma mãe. Então, eu idealizei tudo aquilo na minha filha. Minha filha foi crescendo, pastora Cristiane. Ela cantava, aos 3 anos, a minha filha cantava. Minha filha abria eventos da igreja. Ela cantava como ninguém, congressos infantis. Ela passou para a regência. De repente, quando o tempo se passou, com 8, 9 anos, minha filha Gabriela estava cantando em congressos infantis. Então, eu passei a levar ela para cantar em congressos. Então, assim, tudo aquilo, não somente que o desejo do meu coração queria, mas o que o Senhor tinha dito que ela seria, que ela cantaria, estava acontecendo. Só que nós sabemos que o Senhor, em tudo, ele tem um propósito. E ele precisa nos ensinar algumas coisas. Porque nós não nascemos sabendo, nós temos uma trajetória com Cristo. E ele nos ensina cada dia, cada passo. E chegou um determinado momento em que nós fizemos uma transição de igreja, não de denominação, mas de igreja. Minha filha estava de 12 para 13 anos, passamos para essa igreja, foi um momento difícil de adaptação, porque desde quando ela nasceu, nós congregamos somente em uma igreja. Então, 16 anos congregando dentro dessa igreja, tudo lindo, maravilhoso, então estava feliz, né? Estava feliz da maneira que estava. Já estava com o meu segundo filho, e a partir do momento que nós fomos para lá, ela começou a ficar um pouco mais reclusa. E a gente começa a observar como mãe, né? Porque, assim, independente se a mãe sabe ou não, tem conhecimento de terapia, de emoção, essas coisas, nós temos algo que é imprescindível. Olhou para o filho, bateu o olho, sabe como que ele está. Verdade. Não é? Mudou o comportamento, chegou da escola diferente, mudou a fala, mudou o olhar. A mãe em si, ela sabe. E ali ela começou a mudar. E quando foi de 13 para 14 anos, começou uma fase muito difícil. A Gabriele não queria mais ir para a igreja. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Porque eu sempre trouxe ela, né? Eu sempre falo, é fácil trazer um filho pequeno, colocar ali um conjuntinho, cantar, levanta, canta, bem. Não, vai ter que orar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. É fácil nessa fase. Mas quando eles começam a transitar para a adolescência, começam a ter os porquês, então isso vai sendo uma fase difícil. De 13 para 14 anos, ela começou a não querer estar na igreja. Só que, pastora Cristiane, não era somente isso. Uma tristeza passava a habitar nela. E o comportamento dela começou a mudar e eu não tinha o discernimento do que era. Eu era uma pessoa muito leiga. Na igreja, assídua, na palavra, mas em contexto de emoção, em contexto de cuidado dessa fase, eu era muito leiga. Né? E assim, se é para ir, é sim, sim, não, não, e pronto, acabou. E aí entrou uma fase que eu me olhei como mãe e não tinha nenhum suporte, não sabia o que fazer. E eu lembro que o Senhor tinha dito para mim que ele tinha me levado para aquele lugar para tratar comigo, para me fazer crescer, para me entender fases da minha vida com amadurecimento. Eu era uma mulher que, e graças a Deus por isso, eu tive mulheres de oração à minha volta, em tempos difíceis da minha vida, porque nós precisamos disso, né? De mulheres que oram, mulheres que chegam à nossa volta, que quando a gente não está aguentando, vai ali e ora. Só que, na minha fase, era uma dependência. E o Senhor me levou para este lugar, para passar a experiência sozinha. A qual Ele disse para mim, vou te levar, você vai passar essa experiência, eu vou estar contigo, mas você precisa amadurecer e crescer. E aí foi chegando lá, ela começou a desistir de ir para a igreja e tal. E um belo dia, eu resolvi a olhar o celular dela. E ao pegar o celular dela, eu vi algumas coisas a qual trouxeram clareza daquilo que estava acontecendo. Com aquela clareza, minha filha, naquela época,
estava com uma tristeza profunda. Então ela chegava da escola, ela ficava trancada dentro do quarto, ela não comia direito, ela entrava e saía. Olha, é uma situação muito horrível. Quando eu contei o testemunho da minha filha em um culto sobre minha família no altar, eu falei o quanto é ruim você conviver com uma pessoa que só quer saber da morte. De uma pessoa que não quer vida, ela não quer levantar, ela não quer viver, ela não quer sair, ela não tem expectativa de vida. Isso é muito ruim. E nós que não temos habilidades para isso, e a única coisa que eu tinha era a oração, e ela é precisa, eu orava. Mas aí, nessa tristeza, eu descobri algo da parte que ela estava passando. E não era só isso. Eu descobri uma vez que uma amiga dela esteve em casa e nós conversamos, eu saí e eu achava que eu era amiga da minha filha. Saímos para conversar e de repente a amiga dela tirou a blusa dela, a pastora Cristiane, ela estava toda mutilada. Meu Essa Deus. parte da mão dela, assim, ela tirou toda a pele da mão. E aquilo para mim foi um choque, porque é uma realidade que eu não vivi, porque é criada na igreja. Né? É criada na igreja, eu oro. Como é que pode? Aquilo foi um choque para mim. E aí eu percebi, comecei a perceber ali, que não se tratava só de oração, mas se tratava de algo mais. Que o Senhor queria me amadurecer, que eu poderia levantar como mãe de oração, poderia cercar ela nas madrugadas, poderia orar, fazer campanhas, poderia sentar, conversar, mas que algo a mais precisava. E eu até conversei com a Paula Bolfena hoje de manhã, né, uma grande amiga minha de vários anos. Maravilhosa, amo. Ela é. Paula Bolfin, eu vou falar para você. O Senhor usou ela nesse tempo de tristeza da minha filha, desse impasse dela na mente. E eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para ela, né, conversei com ela sobre o que a Gabriela estava passando, e ela se dispôs a cuidar da minha filha. Porque é muito interessante. Tenha certeza que no momento mais difícil da sua vida, Deus não usará todos, mas usará alguém. Amém. Sempre. Deus não usará a todos, mas usará alguém. Porque Ele sempre vai trazer um suporte para aquilo que você não tem domínio. Né? Tem hora que nós aguentamos, mas tem hora que não aguentamos e não sabemos o que fazer. E como mãe, eu não sabia o que fazer. E eu pedi essa ajuda para Paula Bolfin. E aí, pastor, entrou a oração, né, a campanha, o conversar de mãe e a Paula Bolfin com a psicologia. E assim foi algo primordial. Gabriele, ela tinha decidido que ela não iria mais para a igreja mesmo. Né? Ela falou para mim a sua opção sexual, que é algo assim que o Senhor trabalhou muito em minha vida, porque isso é preciso. Nós nunca vamos imaginar o que vai acontecer. Mas quando chega na nossa família, que nós não estamos preparados, olha, o Senhor precisa nos dar estratégia. E o Senhor me deu as estratégias, e ela passou por um tempo pela Paula Bolfin. Eu levava, a Paula Bolfin abençoou a vida da minha filha. Nós cuidamos por um período, só que com isso ela foi crescendo, e ela foi entrando nessa área, como ela disse para mim, que ela queria estar, e fora da igreja. Pastora Cristiane, a minha filha, ela passou 7 anos em profunda tristeza. Ela passou 7 anos perguntando por que ela levantava todo dia. Ela passou 7 anos querendo a morte. E eu orava todos os dias. Eu ouvia promessas do Senhor. O Senhor dizia, ela não vai se perder. Ela vai voltar para o meu caminho. Fique tranquila, ela não vai tirar a vida. Eu sou a vida para ela. Mas uma coisa, pastora, é o Senhor falar e você logo viver. Outra coisa é você ter que esperar com paciência. É verdade. Muito difícil. Porque assim, é o Senhor falando, e aí você usa a fé e a sua confiança. É o Senhor falando da promessa, é o Senhor falando do resultado, e você vivendo totalmente ao contrário. O dia a dia, né? O dia a dia, a rotina de você acordar, você mandar sua filha para a escola, ela não querer saber de Jesus, ela querer estar na vida que ela está, e ela viver no momento de tristeza, entrar dentro de casa, se trancar no quarto e não querer viver. E aí você se pergunta, poxa vida, eu vou para a oração. Eu oro, Pai do Senhor Joyce, Deus abençoe. Paz, lindona. Pastora Cristiane, foi lá que eu comecei a pregar a palavra, porque antes eu só cantava nas igrejas, e depois o Senhor falou que eu ia começar a ministrar. E nesse tempo de deserto dentro da minha casa,
eu comecei a ministrar fora. Comecei a pregar nas tardes da bênção, o Senhor começou a me usar grandemente. E era uma coisa assim sobrenatural. O Senhor me trazendo o ministério e ao mesmo tempo que me trazendo o ministério, me moendo dentro de casa. Era como, eu entrava em tardes da bênção dizendo para mães, o Senhor é aquele que tira o seu filho da lamaçal do pecado. O Senhor é aquele que traz vida para o seu filho. O Senhor é aquele que sabe que aonde ele estiver, o Senhor vai. Mas quando eu voltava para casa, minha filha estava trancada dentro de um quarto. Difícil, né? Isso é um processo de paciência. É, Porque você precisa confiar no Senhor. é. E assim foi um processo muito longo. E cada vez que ela ia crescendo, mais ela se distanciava. Cada vez que ela ia crescendo, mais ela se distanciava. E eu estava onde, pastora Cristiane? Aos pés do Senhor. E eu Amém. estava onde, pastora Cristiane? Dizendo, Senhor, usa minha vida para quem precisa. Era fácil? Nunca foi fácil. Não Nunca é foi fácil. fácil. Nunca É. foi fácil. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Quando a minha filha disse sobre o que ela queria seguir na sua sexualidade, foi uma coisa assim, uma barreira muito grande para mim. E eu tenho certeza que é para muitas mães. Sim. Porque na época que eu vivi isso, outra mãe da onde eu congregava viveu também. Só que Uhum. era assim, a mãe onde eu congregava, ela colocou a filha para fora. Pela filha relatar quem ela era. Eu não. Eu fui para os pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu não entendo, mas eu preciso da sua estratégia. Jesus, como Rapidinho aqui, veio o pode falar? versículo no meu coração, né? Que o Sim, amor cobre multidão de pecados, né? é sobre isso que eu vou falar. Então vai. É Aqui veio ao sobre meu coração esse isso. versículo. É sobre isso. Por quê? Porque uma coisa, pastora Cristina, é eu fazer para o lado de fora. É eu entrar dentro da casa de uma mãe que está passando a situação e dizer, irmã, ama. Irmã, acolhe. Irmã, abraça. Outra coisa é quando eu vivo. É. Quando eu vivo totalmente uma situação que está totalmente fora da palavra. Daquilo que eu sentei e ensinei versículo por versículo. Sabe, pastora? E Deus me deu uma estratégia. Quando ela chegou da escola que eu tinha descoberto tudo, o Senhor disse para mim, porque como mãe, mulher, eu queria fazer e acontecer. Eu sou uma mulher sanguínea, você imagina. É. Sei como é. Nossa! E assim, aquela pose, né? Eu era regente geral de São José dos Campos, das mulheres. Então, Uhum. sim, aquela coisa, né? De, meu Deus, o que vão falar? Tipo escândalo, né? Para minha vida, minha casa. Isso. Jesus já começou a me quebrar no meio. Ele falou: você não vai falar nada. Ela vai chegar da escola, você vai tratar ela com amor. Uhum. Agora você não vai, você diz que o seu amor é incondicional, mas agora que ela apresentou quem ela é, você já quer colocar limite. Você quer fazer acontecer. Jesus falou para mim, não. Você vai abrir a Bíblia, vai sentar ela com amor na sua frente. Você vai mostrar todos os versículos da Bíblia que falam sobre a situação. Vai ensiná-la. Vai mostrar que a vida que ela está tomando não é aquilo que a Bíblia diz, o que ela Uhum. quer, o que ela precisa viver. E para mim, ser quebrada desse jeito? A mulher que fazia acontecia. É, Hum. é E verdade. assim, nesse processo, eu acho lindo, sabe, que em cada testemunho que nós contamos, o Senhor, Pai Senhor, Cristo, o Senhor, ele não só trabalha na situação, mas ele trabalha em nós. Uhum. Ele trabalha na nossa vida. E aí, eu posso te falar que o Senhor me ensinou a amar como Cristo amou. Porque Amém. era tudo fora da realidade. Tudo fora daquilo que meu pai dizia, não faz, não pode, vai, condena. E aí o Senhor falou, não, você vai acolher, você vai amar, você vai escutar, você vai abraçar, você vai ver coisas que os teus olhos não querem, mas você vai derramar o amor de Cristo sobre a vida dela. O Senhor disse bem assim para mim, ó, a sua filha não vai ter um encontro comigo por pessoas de fora. A sua filha vai ter um encontro comigo através do seu exemplo dentro de casa. Meu Deus. E aí, Forte, como que hein? a gente faz? Muito forte, muito forte. Muito forte. Porque a gente quer fazer tudo pro lado de fora. Porque é interessante, né? E eu não estou dizendo aqui nessa live que o Senhor não pode usar alguém do lado de fora. Ele usa e ele faz. Essa é a Sim. minha experiência. Por quê? Porque eu precisava ser tratada. Uhum. Porque alguém que diz que ama, mas ama só quem está do lado de fora.
ama tudo aquilo que é só pro lado de fora da nossa casa é uma coisa. Mas quando a gente passa a conviver com tudo aquilo que é contrário, é diferente. Você precisa... Eu fico imaginando, né? Só te interrompendo rapidinho. Pode ficar à vontade. Como você falou, né, de ser regente geral, tudo. Era a voz de Deus em você e tantas, né, não sei se chegava a ter críticas, talvez não pessoais, mas por trás, com certeza, né? Cheio de pessoas Mulher. falam e criticam e apontam o dedo. Então, assim, é escolher mesmo, você escolheu trazer o amor, ouvir a voz do Senhor e Tudo. aí colher o resultado, né? E o Porque, Senhor me disse, ame ela e defenda. Ame e defenda. Ame e defenda. E não é defender só daquilo que o inimigo trazia. Por quê? Porque nós cobrimos os nossos filhos em oração. sim. Né? Nós cobrimos, nós protegemos eles em oração. Por mais independente de onde eles estejam. Porque eu tenho certeza que mulheres que vão entrar aqui vão dizer, eu estava orando e o Senhor foi lá e deu livramento. Quantas Eu vezes, né? estava orando, né? E o Senhor foi lá e fez. Então, o Senhor, ele faz isso. Não, não só cobrir ela em oração, mas era em tudo, pastora Cristina. Eu tinha que sentar, conversar, ouvir, bater na porta do quarto e saber entrar para saber como que tá. De madrugada o Senhor falava, levanta e vai ungir a mente. Levanta e vai ungir. E no outro dia ela levantava pior. Oh. A minha filha, eu escrevi aqui, a minha filha, ela teve crises dentro de um banheiro, dela ficar 3 horas batendo a cabeça dentro do na parede, embaixo do chuveiro. Meu Deus. E sabe onde eu estava? Eu estava lá em Jacareí, pronta para a Bíblia na mão, pronta para entrar para pregar. De repente, meu telefone tocou 2 minutos para subir. E aí era a minha irmã dizendo, Josi, a Gabriela ligou para mim e tá daquele jeito. Eu falei, como que eu saio daqui agora? Eu falei, irmã, corre lá, abre a porta, entra, socorre, porque eu vou subir no altar. Amém. E eu vou pedir para os irmãos levantarem um clamor, porque eu creio que Deus dará o livramento. Porque uma coisa é certa, deixa eu falar uma coisa para vocês. A parte emocional dela, ela era muito atacada e ela tinha a sua tristeza, né? Identificada. Ela tinha a sua opção de não estar na igreja, identificada. Mas em tudo isso, pastora Cristiane, tinha os ataques malignos. Sim. E nós precisamos entender em um contexto que nós estamos passando. O que é a pessoa, o que é a permissão de Deus e o que é o ataque maligno. Tem que saber E o Senhor diferenciar. precisa. Porque são guerras diferentes, né? É muito diferente. Vai batalhar em cada área dependendo da situação. Isso mesmo. E Às vezes assim, está tem hora... expulsando demônio é algo emocional, não é demônio. Então, é. assim, tem que E o ter essa Senhor começou a sabedoria. me dar habilidades e estratégias. E eu lembro que, nitidamente, isso eu não esqueço. Eu lembro que eu subi no altar, peguei e falei, irmãos, eu estou aqui para entregar a mensagem, mas, olha só para você ver que uma coisa que antigamente era só aparência, hoje em dia subia no púlpito e dizia sua vulnerabilidade. Eu subi no altar com uma pregadora e disse, irmãos, eu estou aqui para ministrar a palavra, estou aqui prontinha. Mas a minha filha está tendo uma crise dentro de casa. Então eu não posso derramar aquilo que está aqui, primeiro, antes de cobrir a minha filha em oração. Uhum. E aí eu lembro que eu levantei a igreja, fiz a oração, ministrei, e quando eu voltei para casa, a única coisa que eu queria era agarrar ela e colocar em meus braços e dizer, estou aqui, estou aqui. Sabe? Então, assim, o Senhor foi me ensinando. Enfrentou a tristeza profunda, ela já esteve em cima de uma ponte para se jogar. Meu Deus. Tem coisas que o Senhor, ele faz. Eu sei que tem pessoas que se lançam, eu sei tudo isso. A gente tem esse conhecimento, né, pastora Cristiane? Uhum. A gente sabe, mas ela já esteve em cima de uma ponte para se jogar. Ela se perdeu em tal lugar e quando ela foi voltando, ela esteve ali na ponte, ali entre Jardim da Granja, que passa ali. E ela falou que ela parou, pastora Cristiane, ali. E uma voz diz para ela, se joga porque você não tem valor. Meu Deus. Se joga porque você não sai mais dessa tristeza profunda. E eu nem sabia em casa. Nem sabia. Tranquila, eu orando, cobrindo ela com oração, dizendo, Senhor, vai lá, Pai, não deixa. E assim, quando a Paula tratou dela, ela falou para mim, Josi, a tua filha tem inclina a suicídio. Então eu já sabia disso há muito tempo. Uhum. Então você imagina como que fica uma cabeça de uma mãe que não tem nenhum conhecimento e só tem joelho mesmo.
É joelho. Na época eu só tinha joelho. E Uhum. esse joelho fez efeito. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você? O Senhor vai dar armas para você lutar as suas guerras. Se é na área, né, psicológica, mas eu quero te dizer para você que a oração também ela é fundamental, porque ela chega onde você não pode. E eu tenho certeza que quando ela estava ali em cima daquela ponte para se jogar, a mão forte do Senhor não deixou. Amém. Eu Porque no creio. mesmo momento que ela ouviu para se jogar, ela ouviu que não era para ela se jogar. Uma Glória a voz chegou Deus. e disse: não se jogue, não jogue, não perca a sua vida, porque você ainda é. Tremendo. Glória a Então Deus. você tem noção do que é isso? É viver uma vida a qual você está profetizando, está acontecendo, e pensa, irmã Cristiane, o tanto de culto que eu não preguei e jovens não aceitaram Jesus. Eu imagino. E é tremendo, né? Como que Deus trabalha na nossa vida. Você está falando, eu fico Sim. pensando, né? É, ele fala, ele promete, tudo mais, mas talvez se você tivesse ficado em casa, cobrindo ela, assim, Proteção extrema. aquela bolha, né? A É, palavra. proteção extrema. Talvez não tinha acontecido tudo tão rápido, né? A volta. Então, Muito. foi na sua fé de ministrar sobre os outros, enquanto a gente dá, né? O Senhor nos entrega, dando, né? Entrega. Recebe. Então, eu creio muito nisso. Então, e eu ouvia palavras, é igual fulano de tal da família. Eu dizia, não, não foi essa palavra que Jesus me disse. Pode Amém. estar igual agora, mas será diferente. E eu dizia, Senhor, a minha casa precisa quebrar esse ciclo. O que o outro foi escolha dele, mas na minha casa o Senhor vai quebrar esse ciclo. Amém. E eu lembro nitidamente, ela esteve em cima de uma ponte e olha, foi só Jesus. E aí depois da ponte, minha irmã, que Deus deu livramento e ela continuou crescendo, chegou a fase da rebeldia. Qual a fase da rebeldia que eu falo? A fase em que ela ficava me enfrentando. E aí é interessante porque eu digo para você para identificar as suas lutas. Porque daí, pastora Cristiane, o Senhor dizia para mim: ame ela com o meu amor, mas defenda o evangelho. Uhum. Ame ela, continue acolhendo, né? Todo seja amiga, mas defenda o evangelho. Porque eles chegam a uma fase em que as coisas do cristianismo, como nós servimos a Jesus, quer virar chacota. Sim. E eu sabia, eu falava, Jesus, não tem problema. Ela pode me enfrentar hoje, mas eu tenho certeza daquilo que o Senhor vai fazer. Ai, ria. E vinha com vídeos no celular. Só podia ser crente mesmo. Aí eu dizia, opa, só podia ser crente? Não, minha filha. Eu não sou dessa maneira. Amém. Essa pessoa que você está me mostrando, ela pode estar mostrando outro evangelho, mas eu não. Eu estou agindo como Cristo age. Aí ela virava, ria e falava assim, não, mas você é diferente. Amém. Mas você, não, você ama, mãe, você é diferente. Tá Eu vendo? cheguei, quando você falou sobre a crítica, muito, viu? Muito. Só que uma coisa o Senhor me ensinou, que eu não colocaria venda nos meus olhos daquilo que estava acontecendo, e eu não, como que eu posso te dizer? Não protegeria ela e nem a mim das críticas. Uhum. Sabe o que o Senhor me fez? Ele me deu estratégia para lidar com elas. Sabe o que aconteceu, pastora Cristiane? A minha filha, ela estudava numa certa escola e uma pessoa, uma mulher, que congregava com a gente lá no centro de convenção era a professora dela. E aí um dia ela entrou dentro de casa e disse assim, mãe, essa pessoa chegou e falou assim, você é filha da regente geral? Tá vendo? Na zombaria, né? Já fala num tom de zombaria, isso que eu tava dizendo. Isso, você é regente, da regente geral? Aí ela falou, mãe, ela chegou e fez essa pergunta para mim. E aí, o que acontece? Nós somos alguém que estão sendo trabalhadas. Uhum. Eu fiquei muito brava. Mas, porque assim, não é questão de ser a cristã, que o Senhor, mas é a questão da mãe, né? Porque a mãe quer defender o filho de unhas e dentes. Mãe é. Entendeu? Porque era assim, eu falava dela do É altar. aquela história, fala de mim à vontade, mas não mexe com meus Isso! filhos. E eu era assim, ó, eu subia no púlpito e dizia, irmã, minha filha tá fora. Eu nunca escondi, comecei a não esconder. Irmãos, Uhum. a minha filha tá fora. A minha filha tá desviada. Mas eu vou falar para os irmãos, eu vou voltar nesse mesmo altar e contar que ela voltou para Jesus. Glória a Deus. E aí, quando houve essa crítica, eu fui orar, chorando.
Senhor, olha, o que está acontecendo? Não veio provocar mim, foi provocar a minha filha. Por quê? Porque eu achava assim, chegou nela, a revolta vai ser maior. Aham. O problema vai ser maior. Aí você não sabe o que o Senhor disse para mim. Ele falou, você vai chamar a sua filha, vai levá-la para a igreja. Quando você chegar lá, você vai chamar a irmã e vai apresentar a sua filha para ela. E vai dizer assim, irmã, deixa eu te apresentar ela. E eu quero dizer para você que eu amo muito a minha filha da maneira que ela é. Quebrou ela. Quebrou a crítica, tudo, né? A zombaria. Quebrou ela e quebra eu. Por quê? Porque eu queria fazer justiça com a minha mão. Ah, sim. Eu Sim, queria sim. tomar satisfação. Porque uma Aham. coisa é mexer comigo, outra coisa é mexer com ela. Eu sei o que E é aí, isso. por isso que eu falo que o meu testemunho, Deus não só trabalhou na minha filha, mas Deus trabalhou em mim. Uhum. Né? Porque uma coisa, externar o amor de Cristo, ter as características dele, ter o caráter de Cristo, é muito além do que uma aparência. E o Senhor me fez isso. E eu fiz isso, pastora. Arrumei ela. Ela, eu vou para a igreja. Eu falei, vou, você vai para a igreja. Mas eu não quero. Eu falei, Jesus mandou você ir. Eu falei para ela, eu não vou te expor. Você pode ficar sentadinho lá fora. Terminar o culto, eu vou conversar com a irmã. E vou, irmã, de feito. Fiz da maneira que Jesus falou. Chamei a irmã com ela do lado. E falei, irmã, Pai Senhor, eu sou a regente geral. Ainda falei isso? Eu sou a regente geral daqui. E eu quero apresentar para a irmã, minha filha. Essa aqui é a Gabriele. Ela estuda na sua sala. E eu vim dizer para a irmã que eu amo muito a minha filha. Ela não está no caminho do Senhor agora, mas eu amo muito a minha filha. Então eu preciso apresentá-la a você. Eu não posso negar quem ela é. Não posso negar, Cris, quem ela é. Não Forte, posso né? negar o caminho que ela está vivendo. Mas eu posso mostrar que Cristo, através de mim, pode chegar na vida dela. E aí ela saiu, tipo assim, mas como é que você pode fazer isso? Por que que você não xingou? Por que que você não me defendeu? Por que que... Eu falei, não, filha, eu preciso obedecer na íntegra o caminho do processo do meu milagre. É. Mas ao mesmo tempo que ela falou isso, eu tenho certeza que ela pensou: uau, né? Minha mãe falou que me ama, me Isso, você defendeu de uma outra entendeu? forma, né? É, você entendeu? Tem Uhum. coisas além. Tem coisas além. A minha filha, e eu vou contar aqui pela primeira vez. E talvez alguém não vai entender, mas é um processo meu com ela. Porque Uhum. sabe o que o Senhor está me mandando eu dizer? E deixa eu falar aqui. O Senhor estava quebrando a minha religiosidade. Amém. Ele quebrou a minha religiosidade. Porque tem hora que a gente acha que o amor de Cristo ele é específico para pessoas. As Uhum. pessoas que são politicamente corretas. E ele vem mostrar para mim que não. Que o amor dele transcende qualquer pecador. Amém. Eu creio E aí, nisso. é, a minha filha queria colocar um piercing. Pastora Cristiane, pensa comigo. Meu Eu queria Deus. morrer. Eu não vou, eu não vou. Manda sua tia, manda seu tio, manda sua tia, manda seu tio. E eu não vou. E não dava certo. E ela, eu quero colocar piercing, não deu certo. Aí, esse dia, tava o pai dela dentro de casa e eu lavando louça na janela. Bem, ó, superioridade aqui, ó. Uhum. E ela dizendo, eu quero colocar piercing. E eu dizia, Senhor, eu não quero. Porque ela é tipo, mantendo a pose. O Espírito Santo falou Uhum. comigo. A responsabilidade da vida dela é sua. A tia não vai levar, o tio não vai levar, você vai levar. Meu Ah, Deus. Olha, só Deus mesmo, né? não. Eu, naquela cozinha, eu queria jogar prato, dizendo, pô. Aí eu olhei para o meu esposo e falei, olhei para ela e falei, eu vou levar você. E aí nós levamos, quando chegou lá, lugar de tatuagem, de piercing, ela estava toda feliz. E eu tenho com a cara desse tamanho, sério. Eu imagino. Sério, tipo, o que que eu estou fazendo aqui? Mas você não sabe. O Senhor, ele vai além da nossa mente. E ele, para trazer uma alma, ele entra em qualquer ambiente. Glória a Deus. E o Senhor me provou ali isso. E aí ela entrou, pastora, se deitou lá na mesa, e eu de frente. A lágrima queria descer. E aí lá dentro o Senhor começou a falar comigo. Eu olhando ela furando, e o Senhor dizendo para mim, quando você chegar em casa, você vai fazer uma mesa de café para ela. Meu E quando Deus. vocês se assentarem, você vai dizer para ela que você a ama da maneira que ela é. Você vai dizer para ela que ela não é excluída da família. Por quê? Porque andava eu, o meu esposo e meu filho. Meu filho é baterista. Então Uhum. toda a agenda que eu ia, eles iam comigo. E ela Uhum. ficava em casa, sozinha. E eu entendia que era a escolha dela, mas ela se sentia excluída. E eu Sim, não sim. sabia. Uhum.
E aí o Espírito Santo falando, você vai fazer uma mesa, vai falar para ela que ela não é excluída, vai falar para ela que você ama, vai falar para ela que a sua família não é só vocês três, que ela está inserida na família, Amém. aonde ela está, e que o Senhor a ama da maneira que ela é. Que lindo. Enquanto ela for. Peguei ela, cheguei em casa, fui fazer a mesa. Fiz a mesa, nós sentamos, com a minha irmã, com ela, eu morava no fundo da casa da minha mãe. E assim que nós sentamos, eu, né, quebrado, fui uma coisa e voltei outra, quebrado. Eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa antes de nós tomarmos café. O Senhor mandou te dizer que Ele te ama. E o Senhor mandou eu te dizer que você não é excluída da família. O Amém. Senhor me mandou te dizer que nós, o seu pai, o seu irmão e eu, nós te amamos. Você consegue entender o processo de uma pessoa que está totalmente fora e Cristo em todas as áreas derramando amor, independente do que ela faz? Tremendo. É, porque no fundo, só ela pode contar isso especificamente, mas o sentimento dela era de acolhimento. Sim, Por sim, mais que ela estivesse fora, por mais que ela sabia que estava errada, isso mas mesmo. ela se sentia acolhida, amada, querida, desejada. Então, é Não muito tinha para onde forte ir. isso, né? Não tinha para onde ir. Não Não tinha. tinha. E aí, quando eu terminei de falar, pastora Cristina, com Deus que está aqui na nossa live, ela olhou para minha cara, olhou para a cara da minha irmã e falou assim: Mãe, você não sabe. Ontem de manhã eu saí daqui, na hora do café, e fui tomar café com a minha tia. E tudo que a senhora está respondendo aqui, eu falei para ela. Eu falei, tia, a minha mãe, eu acho que ela não me ama por quem eu sou. Tá vendo? Tia, eu acho que eu sou excluída da minha família porque eu não ando com a minha mãe para cima e para baixo na igreja. E Tremendo. o Senhor me usou para responder uma mesa de café onde eu não estava. Tremendo. Tremendo. Oh, E eu sei, Deus. pastor, eu não sei quanto ao horário, e eu sei que eu fui derramando amor. Não, Eu pode fui, falar, fica à vontade. e aí, na nossa conversa, né, ali, ela foi acolhida e aquilo foi quebrando. Foi quebrando de uma tal forma que quando chegou esse ano de 2024, ela já está adulta. E eu sempre falando do evangelho, porque eu nunca deixei. Porque assim, eu sou uma pessoa que prego lá fora e prego aqui dentro. Uhum. Prego aqui dentro e prego lá fora. Então, assim, o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou isso. Através dessa experiência. E Uhum. quando chegou agora, nesse 2024, pastora Cristiane, eu dirijo uma tarde da bênção aqui no Novo Horizonte. E a pastora Giovana está comigo. E aí eu estava lá, e de repente Deus tomou a pastora Giovana e disse para mim: olhe para a porta. A sua filha vai entrar por aquelas portas rendida ao Senhor. Glória a Deus. E eu tomei aquela palavra. Por quê? O Senhor já tinha dito para mim que a minha filha ela desceria no pior lamaçal do pecado. Mas a mão dele forte iria lá e arrancar ela com raiz e tudo. Glória a Deus. E deixa eu te contar uma coisa, que isso aqui é para a mãe que tem fé. Quando minha filha desviou, minha filha tinha uma sandália em casa. E o Senhor disse para mim, sabe o que, pastora? Hum, Guarda essa sandália, porque quando ela voltar, ela vai usar. glória a Deus. Tá vendo que E eu tremendo? mudei. Eu mudava para lá, eu levava a sandália. Eu mudava para cá, eu levava a sandália. E ela dizia: para que você está com essa sandália? Eu falei: Jesus falou que você vai colocar ela no pé. Meu Deus. Jesus falou que você vai voltar. E eu guardei a sandália. Quando foi esse ano? O Senhor falou comigo no começo do ano. E eu continuei orando. Ela agora é maior de idade, não faz mais ainda o que quer. Mas o amor continuava sendo diferente. Agora é tudo diferente. Agora eu Uhum. sei escutá-la. E ela sabe escutar porque ela fez terapia. Não. Eu escutei ela porque o Senhor me ensinou antes da terapia. Uhum. O Senhor me ensinou. Então, amiga, às vezes ela vinha com crises. Olha, eu vou falar para você. Eu passei coisas há alguns meses atrás, antes dela aceitar Jesus, muito triste. Muito triste. De você sentar, ver o raio de sol, a mesa posta, e ela dizendo, para que eu acordei? É muito triste, pastor. Quem Muito vive triste. sabe. Muito triste. Sabe? E era assim, ó, o Senhor me revelava quando o inimigo estava batalhando na mente dela de madrugada. E aí o Senhor já dizia, levanta e vai orar pela mente dela. No outro dia ela levantava e dizia, mãe, eu estava tendo embates na minha mente. Uma vez eu fui para São Paulo, um evento que teve da Cassiane, que a pastora Naná nos levou. Uhum. E enquanto eu estava lá, alguém estava ministrando louvor e o Senhor disse para mim, na hora, grave e mande para ela.
Gente, por favor, sejam instrumentos de Deus dentro da sua casa. Amém. Independente da maneira que o Senhor vai te usar. Ah, mas é só um louvor que eu vou mandar. Você não tem noção do que a obediência à voz a Deus faz com aquele que precisa ter Jesus Eu na sua creio. alma. Eu creio muito. E quando eu enviei para ela, ela mandou imediatamente o áudio para mim e disse: Mãe, eu estou trancado no quarto. E eu estava chorando, desesperada. E esse louvor entrou aqui no meu coração. Glória a Deus, tremendo. Então, é assim, era mesmo distante, o Senhor cuidava, perto o Senhor cuidava. Longe o Senhor cuidava e perto o Senhor cuidava. Quando foi esse ano, o Senhor disse isso para mim. E aí eu fiquei esperançosa e continuei orando. Quando foi dia 16 de novembro de 2024. De repente estou indo para o culto de ciclo de oração, congresso. Aquele congresso, o congresso foi uma bênção. Pensa num congresso pentecostal. E ela dizia assim, eu não vou voltar para a Assembleia. E isso a gente precisa retratar aqui, pastora Cristiane. Que às vezes, né, é o lugar que a pessoa é ferida. Sim. Às vezes uma denominação, às vezes um É. lugar onde a pessoa é marcada, ela nunca mais quer voltar. Eu creio muito nisso. E a gente É, sabe que isso acontece. acontece. Porque, E infelizmente, assim, só pegando o gancho rapidinho, pode você falar, pode continua. falar, pode falar. Infelizmente, tem lugares que você chega com seu coração aberto, né? Querendo entregar e receber, tanto crianças como adultos, né? Sim, E ou é ferido ou é desprezado. As sim, pessoas não. Existe, né? Eu tenho. Nesse tempo, não é muito tempo assim, né? Mas nesse tempo de experiência que a gente vai tendo, a gente vai vendo que as pessoas não estão, como você falou da religiosidade. As pessoas que estão dentro das igrejas, em é, geral, lógico que existem exceções maravilhosas, mas isso de mesmo. uma, eu ouso dizer que uma grande maioria não está preparada para acolher, para amar, para perdoar, tá ali realmente, né? Venha a nós o Senhor, o vosso reino, só Exato. para mim, né? É, é. Venha a mim o seu reino, ou seja, e na hora que precisa estender, não estende a mão, precisa Não, amar, não ama. não. E, infelizmente, só pegando o gancho do que você está falando, Tá tem certo. gente que não tem estrutura, né? Não. Talvez nós, eu, você, talvez a gente tivesse alguma estrutura para suportar uma situação dessa. Mas tem pessoas, e principalmente numa adolescente, né? Não Não tem tem. estrutura. E Não aí tem. não tem o que fazer. É melhor estar em Cristo em outro lugar, eu penso, entendeu? Sim, sim. Do que não estar. Eu estou falando isso porque eu conheço muitas situações, muitas mulheres, muitas famílias que vivem situações Que assim, passam por isso. que Então, passam mas por isso. uma das situações que tirou ela da igreja foi isso. Por quê? Aonde eu congregava, as irmãs iam questionar ela lá no banheiro. Porque o lugar em si, as pessoas não usavam calça. E eu nunca proibi minha filha de usar calça. Então iam até o banheiro e diziam: Nossa, mas a sua mãe deixa você vestir assim? A sua mãe deixa você pintar a unha assim? As irmãs saíam de dentro da igreja e iam lá no banheiro perguntar Eu para ela. imagino. Terrível, tá vendo? É terrível. A gente Então, tipo pensa que assim, está protegendo dentro da igreja, mas às vezes é pior, né? é, é. Não estou criticando a igreja, não, gente. A Não, mas é igreja é um uma lugar realidade que maravilhoso, acontece. mas é um lugar de pessoas doentes, precisando de cura, precisando de transformação, de libertação. E tem gente que precisa não só da cura, mas a libertação mesmo, tirar Isso mesmo. esse dedo apontado, essa religiosidade e, né, parar de matar e amar. Então, e para você ver que são pessoas adultas questionando um adolescente. E que maturidade que um adolescente tem? Não Por tem, que elas não não tem. chegavam em mim? Sim. Né? Então, assim, para ela, ela falou que nunca mais entraria numa assembleia. Nunca mais ela estaria. E nesse dia desse congresso, ela se arrumou para estar. E aí o meu coração, você pensa o coração da mãe como está. E aí participou do congresso, foi lindo, a irmã pregou. Quando foi no final, a irmã fez o apelo. Porque a Uhum. pregação foi aquela pregação assim, divisora de águas. E aí a irmã fez o apelo. Eu, como mãe, olhei para ela com aquele olhar de mãe, tipo, por favor. Vai lá na frente. Só que daí o Senhor disse para mim: opa, peraí, filho, peraí. Não é você que convence, é o Espírito Santo. E uma coisa eu preciso deixar bem claro aqui nessa live. O Senhor disse para mim, sabe o que, pastora Cristiane? Hum. Eu andava pelas igrejas e dizia: Senhor, eu quero minha filha sentada aqui na frente. Porque assim, a família da Quali,
né? É, Eu quero para ser perfeita. Eu é, quero me ver sentada aqui, Senhor. Ai. Aí Jesus falou assim: você quer que eu traga a sua filha pelo seu ego e a sua vaidade? Ou você quer que eu traga a sua filha para ela tendo um encontro verdadeiramente comigo? tá vendo? Se ela voltar pela sua vaidade, o vento vai passar, ela não vai ficar. Meu Mas se eu Deus. trazer ela pelo por mim, vai passar qualquer vento, ela vai permanecer. Amém. E é isso que a gente quer, né? Precisa. Infelizmente, nós que estamos em frente de coisa de obra, ou de algum ministério específico, existe essa vontade de estar Isso todo mundo mesmo. junto lá também, né? Mas nem Isso. sempre vai ser assim. E a Não gente precisa vai. entender. Mas aí hoje eu consigo entender por quê. Porque nós precisamos falar sobre isso. Pela cobrança externa. Se prega, tem que ter a família perfeita. Se é Uhum. pastor, tem que ter a família perfeita. Se está na liderança, precisa ter a família perfeita. Só que nós esquecemos que a salvação ela é individual e Sim, cada indivíduo em si precisa ter o seu encontro com Cristo pessoal. É sobre verdade. isso. É sobre E isso. aí eu lembro que eu abaixei a cabeça, a irmã bateu no meu ombro e disse: irmã, vamos continuar orando. Mas pastora Cristiane, Vamos, o pode ser Espírito, Cristiane. desculpa, o Espírito Santo que convence, ele não perde tempo. Quando eu abaixei a cabeça, e para você ver que no dia, as pessoas que conheceram ela na infância, a igreja que nós congregamos, estava no culto. Então tinha irmãs que oravam comigo para ela voltar. E Amém. eu sei que quando eu abaixei a cabeça, de repente eu vi um alvoroço. Sabe, eu vi um burburinho assim passando. Quando eu levantei, era minha filha passando no corredor, chorando que nem criança. Glória a Deus. Indo para o altar. Que Olha, benção. Meu foi a Deus. coisa mais linda de se. Eu fiz o apelo e depois, quando ela aceitou, eu não estava acreditando. Tipo assim, eu fiquei perdida Meu Deus. de tanta alegria, de tanto êxtase. E eu olhava assim, de repente a pastora Giovana veio com a filha dela, Gabriela, abraçou ela. De repente eu fui lá, daqui a pouco o meu filho, o meu esposo que estava tocando, largou tudo e já desceu, e foi aquele abraço assim. Porque sabe o que a gente fazia? A gente saía para. Eu pregava, a gente tirava foto, nós três, e aí eu desenhava ela do lado. Tá vendo que E tremendo? mandava no grupo da família e falava assim: ó, um dia você vai estar aqui. Glória a Você faz Deus. falta aqui. É uma coisa E aí, assim. eu tô lembrando aqui lembrei de uma coisa, né? Nada a ver com a parte espiritual, mas eu, assim, Sim, eu estudei sobre essa parte da inteligência emocional, né? Eu estudo, na sim, verdade. E sim, aí eu me formei, né, também nisso e eu sempre levo, assim, a parte, lógico, espiritual, mas eu sempre penso nessa emocional. E sim. se ensina lá no curso que eu fiz que a gente precisa ter a visão positiva do futuro, né? Ou Olha seja, isso. você fazer um desenho, e é muito explicado, Fazia. bem explicado isso, do que você deseja. E aí É, fala de vida espiritual, financeira, casamento e tudo mais, saúde. Então, isso aí que você falou que desenhou ela é exatamente o que a gente faz nessa parte, de você visualizar, mesmo que não exista, isso trazer a mesmo. existência na sua mente, Isso e é mesmo. o que é o sonho de Deus, né? É. Então a gente E traz a fazia. existência na nossa fé, na nossa mente, e Deus já no céu já estava tudo escrito, ela já estava lá, né? Tremendo, tô Tá? toda arrepiada aqui, que coisa E linda. eu fazia isso, mandava para ela. E eu sei que foi a coisa mais linda, porque aí foi largaram bateria, largou o baixo, e nós descemos e nós nos abraçamos. O pessoal da igreja que viu ela cantando, viu ela retornando. Sabe aquele dia marcado por Cristo? Uhum. Tudo Jesus, perfeito. perfeito. Jesus mostrando para mim, minha filha, dá uma olhada. O começo e a continuidade. Glória a Meu Deus, Deus. que coisa linda. Eu Tremendo. sei que eu me acabei naquele dia. Eu me acabei. E aí nós voltamos para casa. Quando eu entrei no carro, eu fiz uma pergunta para ela. Falei, filha, eu te fiz um apelo. E você disse que não, muito séria, porque ela é muito reservada. Muito Uhum. séria. Mas o que aconteceu? Ela falou, mãe, olha, gente, recebe isso, que o Espírito Santo possa alcançar filhos nessa live. Amém, amém. Ela falou assim, mãe, eu abaixei a cabeça, mas quando eu abaixei a cabeça, meu coração começou a arder da presença. Ah! Glória. Tremendo, meu E Deus. ela falou, eu não resisti à presença de Deus, e ela foi. Pastora Cristiane, desde esse dia, a minha filha nunca mais viveu na tristeza profunda. Glória a Deus. Ele preenche, né, todas as lacunas. Nunca mais. Depois, ela andava pela casa dizendo, meu Deus,
Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais me senti triste. Nunca mais trancado no quarto. Tomávamos café junto. E um dia, porque eu tenho um brechó, e um dia eu estava arrumando o brechó. E a casa onde eu estava era grande. E de repente, Cristiane, pensa nesse Deus que não brinca. Glória a De Deus. repente ela sai do quarto e vai vindo pelo corredor. E eu aqui, interdita. Quando eu olho, ela estava com o vestido e com a sandália que Jesus falou para mim Ô, guardar. glória, tremendo. Tá vendo aí? Deus é poderoso demais. Ele é. Ô, glória. Quando eu olhei aquilo, meu Deus, eu falei, Deus, tu és fiel. O Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, mulher que está aí. O Senhor, Ele está no nosso futuro. Amém, A minha amém. filha, quando se desviou, tinha de 13 para 14 anos, calçava 36. Se fosse uma mãe incrédula, iria dizer, mas quando que ela vai voltar? O pé dela pode crescer. Mas só que quem formou a minha filha no meu ventre conhecia o futuro. Ele sabia que com 20 anos a minha filha estaria calçando 36 da mesma maneira. Ô, glória. A Tremendo. sandália calça o pé dela da mesma maneira hoje, com Coisa linda. 21. Que lindo. Deus é tremendo, né? Nosso Deus, Maravilhoso. ele é perfeito. Ele é perfeito. Eu E tenho. hoje, pode Não, falar. termina de fala que depois eu vou contar um negócio dessa parte aí de guardar coisa. E hoje eu vivo a promessa. A minha filha, ela voltou para a igreja, está em processo. Por quê? De libertação de novo. Porque tudo que recebeu hoje precisa ser tirado e o Senhor está trabalhando. E é Uhum. uma coisa mais linda, sabe? Se já me fez o. E é assim, interessante que a gente acostuma tanto com a rotina de fora que ela se arrumava para. Quando eu perguntava onde você vai, e ela dizia, eu vou para o culto com vocês. Glória a Deus. Meu Deus, é mesmo, ela está com a gente. Que bênção. Hoje eu vou ministrar, ela quer ir comigo. Ô, glória, tá Mãe, eu vendo? vou conseguir chegar a tal horário. Mãe, eu vou com você. Que lindo, que No lindo. dia que eu ministrei sobre a família no altar, eu queria pregar em N palavras. E o Senhor disse, não, você vai contar o testemunho dela com ela presente. Que tremendo. Você tem noção do que é isso? Do que o Senhor faz? E deixa eu te dizer uma coisa. Depois que eu comecei a contar o testemunho dela, tinha lugar que eu colocava os pés e o Senhor dizia, diga a sexualidade da sua filha. Diga o que sua filha escolheu. Quando terminava o culto, vinha gente dizendo, irmã, eu não tenho coragem de pedir para ninguém orar por mim por quem eu sou. Mas porque você contou o testemunho da tua filha, eu estou aqui na frente hoje, ora por mim. Glória a Deus. Então nós não entendemos o processo do testemunho. Mas o Uhum. Senhor nos faz alcançar vidas no caminho. Amém. Porque eu orar para alguém, igual a minha filha, mulher, eu quero abraçar, eu quero colocar no colo. Uhum. Eu quero dizer, sabe, o Senhor tem acolhimento para você. O Senhor entende. Nossa, mulher, o Senhor fazia isso muito para mim. E é engraçado que hoje eu tenho certeza, né, que antes da situação, como você está contando já aí, você Sim. era uma mulher de Deus, hoje você é outra, né? Outra coisa. Outra coisa. A visão é diferente. Uhum. E eu não posso triscar fora que Jesus vai falar, opa, volta aqui, minha irmã. Porque a gente nem tudo é perfeita, né, pastora? É, Nós temos os nossos exatamente. momentos. E Jesus, É. opa, cadê o amor? Cadê? Opa, cadê o perdão? Uhum. Opa, olha aquilo que você já passou. Então, assim, são constantes processos que o Senhor ele vai nos moldando. E hoje, para uma glória do Senhor. Ela está congregando comigo na Assembleia. Eita glória! Voltou, tá vendo? Voltou. Os jovens da minha congregação acolheram ela tão lindamente, Isso aí é muito sabe? importante. Muito importante. E o Senhor mandou dizer para ela queria ir para outro lugar. E assim, eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. E assim, eu não só falo lá fora. Quando o Senhor quer falar com alguém dentro de casa, eu falo com o marido, falo com os filhos. Uhum. E aí o Senhor disse para mim dizer para ela que era para ela estar comigo, porque o lugar aonde ela via a dor dela, o Senhor ia trazer pessoas para curar. Tremendo. Que E eu lindo. sentei, conversei com ela com todo amor, ela olhou para mim e falou, tá bom. E tem sido da maneira que Deus falou. Amém. Não foi por obrigação, não foi por violência, não foi por bater de frente, não foi por gritos, não foi por desprezo, não foi por nada. Foi pelo amor de Cristo. Glória a Deus. Tem que ser, né? Tem que Precisa, ser. Senão precisa. não fica, senão não se sustenta. Não, Fica um tempo, depois não fica mais. Então, assim, tem que ser tudo por ele, tem que né? ser. E aí, uma quinta-feira, o Senhor disse para mim, falou, usou uma irmã e disse para mim assim, o Josi, Deus manda te falar que ele trouxe a sua filha aqui hoje
Até que hoje foi por causa das suas orações, mas hoje, a partir de hoje, é ela e Jesus. Ele está tomando agora a direção. Ó, Amém. Porque agora e ela aí, escuta, né? É como se fosse assim, antes os ouvidos estavam gravados, não ouvia, né? precisava E da mesma agora leitura. Deus já deu a experiência e agora ela vai escutar, ela vai entender. Acabou. É a Que lindo. decisão, sabe? E ela decide isso. E na nossa Isso. conversa aqui em casa, no café, e aí a gente conversou sobre algo, ela olhou para mim, ela olhou bem sério para mim e disse, sabe o quê? Eu não estou fazendo isso por causa de você. Eu estou fazendo isso porque eu decidi ficar com Jesus. Amém. Que lindo. Melhor ainda, né? Que bom que não é por causa de mim, né? Então, e Que para mim bom. isso foi a resposta de oração, porque Jesus falou sobre isso. Ela não vem por causa de você, ela vem por causa de mim. Amém. Porque eu sei, pastora Cristiane, e eu falo isso para eles, porque eu gosto de trazer a realidade do evangelho, e eu falo para eles que se eu não estiver aqui na terra, eu sei que a promessa do Senhor está sobre a vida deles, está sobre a Amém. vida deles. Amém. Ainda que os meus olhos não vejam, porque o Senhor disse que eles vão pisar lugares maiores onde eu pisei. Amém. E eu creio nisso nitidamente. Só Amém. que eu não sou aquela pessoa que fala assim, ai, Senhor, me deixa ver em vida, Senhor, me deixa. Não, não. Senhor, faz a tua vontade e Uhum. que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor deseja sobre a vida deles, porque eles são pessoas individuais. Isso. E eu A irmã preciso tá entender. perguntando aí quanto tempo ela ficou fora dos caminhos. Você falou 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E essa 7 anos. mesma irmã aí colocou que os filhos estão afastados. Aqui, ó. Ela tinha E, colocado aqui atrás, né? Estou em oração pelos meus sim, filhos, também se desviaram, mas creio no milagre. Então, aqui você é Cris, né? Você que você tá ouvindo aí a Josi contando, é sim, o mesmo Deus que fez na vida dela, é poderoso mesmo. para fazer na sua também, eu creio, né? E ele faz. E ele faz. E Josi, você está sendo não é o testemunho, o exemplo de como tem que agir, né? Isso Ou mesmo. seja, você que está ouvindo, né? Tá escrevendo isso, siga esse rumo do amor, da misericórdia, do perdão, né? Que É funciona mesmo. muito. É, porque senão não tem como. Né? E assim, e o Senhor dizia, ela não vai conhecer o amor de Cristo fora, precisa ser dentro de casa. Como que ela vai conhecer fora? O Senhor poderia usar? Poderia. Mas como, se eu gostaria que ela estivesse comigo, por que eu não poderia ser esse instrumento? Sim. Porque é difícil. É É difícil mais assim dentro difícil, de né? casa. Muito É mais mais por causa difícil. da É muito mais convivência. fácil você falar assim, Senhor, usa alguém na rua, em qualquer lugar, mas tipo assim, me deixa aqui quietinha, só orando. É, que é mais fácil. Mais fácil, mais É mais cômodo. fácil. É mais fácil. É difícil você olhar para um filho e ele olhar para sua cara e dizer, ah, esse negócio de Cristo, pelo amor de Deus. E você está dizendo, fica tranquilo, de madrugada eu estou falando do amor de Cristo para tu, estou orando. Meu Amém. joelho está cobrindo você, não tem problema. Glória a Deus. É mais difícil. A situação contrária é sendo no seu rosto. Mas para Deus não tem nada impossível. Ô, Josi, só pegando o gancho que eu falei que eu ia contar aqui, teve Isso, uma como? época, muitos anos atrás, bastante tempo, não sei calcular assim, 2016, não, tem bastante tempo. Eu Sim, tinha um casal que congregava com a gente, e aí esse rapaz, ele já era ungido, já pregava a palavra, uma bênção, um homem de Deus, se desviou. olha, Falou com a mulher dele: eu não quero mais saber, pega meus ternos, tinha um monte de terno, pega meu meus ternos, Deus. pode doar tudo, e eu não quero mais saber, não, não, e se desviou mesmo. Virou assim, bebendo, mulher e tal, tal, tal. Aí eu falei com ela, amada, eles eram nossos ovelhas, estavam lá na igreja. Eu falei, amada, traz os ternos todos pra cá, que eu vou ungir eles aqui no altar. E foi assim, diante de Deus. Eu peguei tinha muito terno, gente. Peguei, ela botou os ternos, trouxe, né? Ela morava em outra cidade, e ela vinha, né, para os cultos. E aí eu peguei Sim, os ternos dele, botei tudo no altar, peguei o óleo, ungi, orei ali, eu, o pastor, meu marido, meu algumas Deus, eu creio pessoas. nisso. Eu E aí creio eu nisso. falei, guarda tudo, não doa nada, porque ele vai voltar e vai usar de novo. Igualzinho você Então, falou da sandália. tem E como. aí não passou nem um ano. Ele aprontou, fez, aconteceu, voltou, pediu perdão lá na igreja. Eu creio. Pediu, foi lá na igreja, porque ele era de lá, ela era a nossa ovelha ali, né? Pediu Sim, perdão pra gente, pra Deus, pra gente como líderes, pra ela, na frente de todo mundo. olha. Foi lindo. E nunca mais se desviou. E E Deus voltou a usar os faz. ternos. Ou seja, você que está escutando essa live, que ouviu Isso, o testemunho aí da Josiane, da filha dela, que ouviu isso aqui que eu tô contando, sim. não desista dos seus É. familiares, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, porque ainda que seja tudo ao contrário, o Senhor que te prometeu,
o Senhor que está contigo, ele é fiel para mudar qualquer situação. É Se você verdade. tiver fé, se você crer, se você tiver, né, direcionamento e agir Sim, conforme ele está mandando, né, Josi? sim, sim, é. E precisa disso, né? E se não souber o que fazer, busque ajuda. Ore, Isso. busque ajuda, Muito direcionamento. importante. Entenda alguém que já viveu, talvez aquilo que você esteja vivendo. Que, claro, é uma pessoa direcionada pelo Senhor, né? Por E, o favor, que, faça isso. e É, só uma observação do seu testemunho que eu queria deixar aqui também. sim, É, né, como você falou que a Paula foi uma ajuda muito. médica, né? Essencial, Assim, muito. então eu Psicológico. quero dizer para vocês também que estão ouvindo, é importante orar, é a nossa primeira arma, é a oração, Sim, orar sim. com fé, orar, né, se derramar mesmo na verdade, na humilhação, se humilhar na presença, debaixo da potente mão de Deus, como diz a Bíblia, mas o que é para os médicos também, peça ajuda É isso mesmo. psicológica, terapeuta, é Isso mesmo. muito importante, porque ajuda até a gente, né, a como lidar com isso e tal, porque o Espírito Santo vai falar, ele é Ele suficiente, é mas hoje ele nos dá recursos que antigamente, muito. há muitos anos atrás, a igreja não tinha acesso, né? As É pessoas não verdade. tinham acesso, não era aceitável você ir num psicólogo. Imagina, Isso antigamente, mesmo. era um escândalo. É Então, mesmo. procure, porque eu tenho certeza que também, além das orações, foi uma boa ajuda, Foi. Por né? quê? Porque me ensinou. Porque daí a Paula veio conversar comigo. E aí ela veio me ensinar. Josi, olha, é esse ponto aqui, é esse aqui, é esse aqui. Entendeu? Uhum, Então veio me ajudar. Foi um sim, recurso a mais. Foi um recurso a e mais. um recurso a mais, é Um isso, recurso a isso, é mais. sobre isso. É, um recurso a mais. E Jesus fez. Eu sei que aquele hino Passa Lá em Casa de Jesus, como eu cantava. Meu E Deus. era assim, nos cultos eu erguia a mão e dizia, vai lá, Jesus. Gente, eu falo que eu sou uma crente maluca. Não, eu vou mudar essa frase. Eu sou uma crente cheia de fé. Amém, É, amém, vou mudar essa frase. E eu amém. erguia a mão e dizia, passa lá em casa, Jesus, passa lá, cura minha família. E pedia. E o Senhor assim o fez, pela graça, pela bondade, pela promessa. E eu tenho certeza que o Senhor fará sobre a vida das mulheres que vão entrar aqui, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. E eu quero deixar, pastor, o último versículo Amém. aqui, para finalizar, em Lucas capítulo 15, verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e hoje foi achado. E Aleluia. começaram a regozijar-se. Glória a É Deus. isso que eu estou vivendo. E agora, quem sou eu? Quem é a mãe Josiane? Mãe Josiane já faz esse acolhimento. Ela conversa comigo, mãe, paciência, estou no. E é muito importante saber também que quando a pessoa volta para Jesus, ela continua com as suas lutas e a gente precisa ter esse entendimento. Uhum. Paciência, continuar cuidando, continuar lidando, continuar cercando. E tudo isso o Senhor tem me ensinado nesse tempo. E eu Amém. gosto muito dessa frase que você falou aí no começo. Eu aprendi e eu estou aprendendo. Porque Cristo, ele nos ensina. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Ô Josi, Sim, antes da gente encerrar, né? Já estamos caminhando para o sim, fim. Vou pedir para você orar no final, sim, por essa, né? Porque nada como uma oração com autoridade do que foi vivido, né? sim. Orar sempre é bom, a gente é sempre instrumento, mas quando você tem a autoridade de ter vivido uma situação, é Ah, um outro tipo de assim, né? é, Profetizar, um outro tipo de oração. sim. Então, assim, vou pedir no final para você orar e dizer para essas mulheres que estão assistindo, né, que essa live eu deixo gravada as lives, Sim, porque muita gente não acessa agora, mas acessa depois. depois, Depois né? você olhar lá no É. Instagram, tem muitas, né? Eu fiz a live na semana passada com a pastora Josi, né? Joyce. Olha, Joyce. E a foi Joyce, assim, uma benção. depois, nossa, Bom, muitas pessoas assistiram depois, que né, bom. também. Então, às vezes a pessoa nesse horário tá ou em culto, em alguma coisa no seu, enfim, vai ficar gravada, gente. Então você vai Sim, poder acessar de novo, assistir, mandar para outras pessoas. sim. E eu queria que você falasse, você já falou um pouco aí, deixou o versículo forte, mas fala aí suas considerações finais. Eu vou já te agradecer, porque depois que você fizer isso, Bora. eu já vou encerrar. Quero agradecer muito você, porque eu aprendi Amém. bastante, porque eu tenho filhas ainda não, elas estão entrando na adolescência agora, as minhas, É, né? E é aham, aquela história, cria na igreja, milagre de Deus, nananã, mas assim, a adolescência é com o Senhor, né? Então, eu aprendi bastante também aqui nessa live, a gente, como que lidar, né, bom. com um filho adolescente Sim, sim. e jovem, porque depois eles ficam jovens aí, né? É, Enfim. E para minha vida foi uma benção, eu tenho certeza que para a vida de todo mundo que assistiu aqui.
Que Deus continue te usando, fortalecendo, Amém. direcionando. Você, ó, Amém. amei conhecer você, porque eu gosto de Ah, gente eu de fé. Eu também. gosto de gente, assim, que vive o evangelho de verdade, né? Que, Sim, tipo glória a assim, Deus. eu amo isso, porque se identifica, Amém. né? A gente se É, identifica. Que é. bom. Então, fala assim as suas considerações finais, né? Uma mensagem assim que você queira deixar ainda, se você quiser ainda falar, porque você já deixou um Um versículo forte versículo? aí, né? Do filho Sim, pródigo. E sim. depois aí você já ora para a gente encerrar, por favor. O que eu queria deixar para vocês que vão entrar depois na live, as que estão aí, é crer na promessa do Senhor, independente da situação de como estará o seu filho, ou a situação que você está vivendo. Porque o que me sustentou esses 7 anos foi confiar o que foi liberado da parte do Senhor. Ainda que as pessoas não acreditaram, ainda que as circunstâncias eram adversas, ainda que eu colocava, tinha críticas, como eu falei, ainda que pessoas fora não entendiam, o importante é você confiar. Por quê? É você que ouviu. É você que está dentro da sua casa. É você que conhece o Deus que serve. É você que sabe qual palavra foi liberada. E a partir do momento que Deus libera uma palavra, ele não deixa de cumprir aquilo que ele liberou. Ele é fiel para cumprir. Então, eu estou contando aqui o resultado. Eu estou contando aqui aquilo que Deus está fazendo em contínuo. Mas é vivendo uma promessa. Mas nesses 7 anos, a única coisa que fiz foi confiar no Senhor. Independente. Chorei muito, chorei. Às vezes desesperei, desesperei. Às vezes olhei o cenário e achei que não ia dar certo. Achei. Por ser humana que era. Mas o Senhor sempre vinha com uma palavra de conforto. Então, assim, naquilo que você está vivendo, tenha certeza, confia no Senhor. E pode saber que no seu limite o Senhor sempre vai mandar o conforto e o consolo. Ah, sempre no seu limite ele vai mandar a força que você precisa. E você vai viver a promessa e o resultado que o Senhor tem falado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que você está passando, porque o Senhor, ele é fiel. Tenha certeza que o Senhor, ele é imutável. Então, tudo que ele faz é perfeito e ele é concreto. Ele faz com força, como diz a minha amiga Giovana. Em nome de Jesus, creia nessa palavra nessa noite. Amém. Ora pra gente aí para encerrar, então. Ó, pastora Cristiane, obrigada, viu? Obrigada pela Amém. oportunidade. Primeira vez que estou contando numa live sobre a minha filha. Ah, E é? foi a primeira vez. E eu estou honrada em estar aqui para poder contar esse testemunho para honrar o nome do Senhor. Amém. Amadas, vamos orar? Senhor Vamos. Deus e Pai, estamos aqui na tua presença. Primeiramente, Senhor, eu te agradeço pela vida da pastora Cristiane, Senhor, por essa oportunidade, por essa live, Senhor, mulheres posicionadas. Jesus, pelos projetos, tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos da tua serva. Nós só estamos aqui porque o Senhor marcou essa data. E eu agradeço, Senhor, pela tua filha ter essa sensibilidade de ouvir a tua voz, porque nós sabemos que esse testemunho vai alcançar muitas mães Eu que creio. estão em oração, Pai. Nesta noite, primeiramente, eu quero orar por esta mãe que está entrando nesta live, que estará aqui, Pai. O Senhor sabe como que fica o emocional, o Senhor sabe como fica o coração. O Senhor sabe, Pai, como ficam as nossas expectativas. O Senhor sabe que tem hora que nós indagamos o porquê, Senhor. Mas, primeiramente, eu quero orar por mães que vão entrar aqui, que precisam do teu fortalecimento, precisam da tua ajuda, precisam da tua estratégia. E assim como o Senhor me fortaleceu, assim como o Senhor me deu estratégia, falou comigo em cada passo desses 7 anos. Senhor, que elas possam ser sensíveis à tua voz e ouvir em cada detalhe aquilo que o Senhor dará para cada uma delas na sua particularidade. Senhor, agora eu quero orar por filhos. Filhos que estão, sim, dentro da tua casa. Filhos que estão, Senhor, afastados da tua presença. Filhos, Senhor, que serão colocados aqui neste lugar, Senhor. Alguma mulher vai entrar e dizendo, olha, meu filho está desta maneira, só Deus pode fazer. E nós estamos aqui porque só o Senhor pode fazer. Não é a minha palavra que convence, mas é a tua palavra. Não é a nossa presença, mas é a tua presença. Creio, Alcance Jesus. esse filho aonde ele estiver, Senhor. Ah, Pai, tu és aquele que convenceu o filho pródigo. Senhor, ele tinha Glória. acabado tudo e o Senhor foi lá. E o Senhor fez ele Creio, reconhecer que Jesus. somente diante da tua presença, Pai, é no lugar dele está. Alcance esse filho nesta noite. Que teu Espírito Santo convença. Trabalhe na mente, trabalhe no coração. E que essa mãe possa viver, Pai, esta promessa e esse Em regozijo nome a de qual o Jesus. Senhor tem para cada vida, Senhor, de cada família. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigada. Amém. Deus Beijo abençoe. e até a Ei, próxima. Tchau, paz, até a tchau, próxima, paz. gente.